E a luta da administração Trump pela liberdade de expressão, pelo fim da pauta woke, ela é ampla. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. As pessoas que querem esse tipo de compromisso com a verdade, né? Essas são as pessoas que têm que estar nos apoiando. Eu não quero... O pessoal do MBL chama de feudos. Vocês já conversaram com as pessoas do MBL? É uma das coisas mais assustadoras possíveis. Não tem nenhuma convicção de absolutamente nenhum assunto. É tudo visto como uma forma de manter a bolinha micro que eles têm, que eles às vezes acham que é maior que é, motivada. E aumentar essa bolha. Então as discussões são: isso é conveniente pra gente, isso não é conveniente. Aí você fala assim, mas isso é verdade? Isso é bom? Isso é correto? Isso é justo? E os caras não estão nem aí, nem passa pela cabeça deles. Quando isso toma o nosso grupo político, isso é uma bosta. Bom, ontem eu queria tratar sobre esse assunto, mas acabou não dando tempo. E eu falava sobre o trabalho do Trump nos Estados Unidos, que é inegavelmente espetacular. Porque são várias frentes acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. Vocês vão lembrar que uma das primeiras coisas que o Trump fez foi quebrar as pernas do complexo industrial da censura com o desmantelamento da USAID. Isso foi fundamental, não só porque expôs tudo que nós vimos de censura nos últimos 5 anos, que foi financiado pelo dinheiro do pagador de impostos americanos, mas também porque o Trump e o Rubio secaram a torneira de dólares que jorravam nessas ONGs, com o objetivo de forçar você a acertar a pauta woke e te censurar caso você não o fizesse, com consequências políticas, como, por exemplo, a eleição do Lula, controlada pelo Alexandre de Moraes. Essa luta contra o woke, ela foi acentuada nos últimos dias também pela notícia da proibição imposta pelo Donald Trump às agências de inteligência e todo o governo americano de utilizarem as AIs, as inteligências artificiais da Anthropic. Anthropic é a dona daquela inteligência artificial chamada Claude AI. Se vocês não usaram, é uma inteligência artificial, talvez a melhor de todos para escrever texto, mas é muito melhor que o ChatGPT nisso, mas eles são extremamente woke, extremamente lacradores. A Anthropic proibiu a utilização da tecnologia deles para emprego em armas autônomas letais, e isso iniciou uma briga entre o Trump e o Pete Hegseth, o secretário de guerra, contra a empresa. O próprio Trump publicou que a Anthropic tinha cometido um erro desastroso ao tentar forçar a mão do Departamento de Guerra e disse que ele nunca permitiria que uma empresa radical de esquerda e woke ditasse a maneira como o exército dos Estados Unidos luta e vence guerras. O Elon Musk também tem chamado a atenção sobre como as empresas de inteligência artificial, como a Anthropic ou como a OpenAI, do ChatGPT, têm de fato um viés de esquerda. E a proibição do Trump de utilização das tecnologias Anthropic, na medida em que eles vão perder gordos contratos governamentais, serve como incentivo para que outras empresas adotem posturas mais isentas e cooperem com o governo dos Estados Unidos na utilização dessas tecnologias para a segurança nacional americana e a segurança do nosso hemisfério. Outra pauta interessante levantada pelo governo Trump, não somente contra o woke, mas principalmente na defesa da liberdade de expressão, também um dos alvos do complexo industrial da censura, foi a determinação do Departamento de Estado para que diplomatas americanos atuem ativamente contra a regulamentação de dados em países estrangeiros que possam afetar as empresas americanas. O Marco Rubio classificou legislações nessa direção como prejudiciais aos fluxos globais de informação e aos serviços de inteligência artificial e computação em nuvem de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos estão de fato de olho em decisões de como o Supremo Tribunal Federal lida com esses assuntos, inclusive a questão do Marco Civil da internet.
E a luta da administração Trump pela liberdade de expressão, pelo fim da pauta woke, ela é ampla. O Trump adotou várias ações globais no sentido do restabelecimento dessas liberdades, inclusive cassações de vistos de muitos diplomatas no mundo inteiro, com pressão direta na Europa e em países como o Brasil. Sim, a gente sabe, a gente já falou sobre a Magnitsky, que era o gol de placa inimaginável, durou só 6 meses e caiu, mas todas as outras sanções do governo americano em relação às autoridades do Brasil continuam valendo. Não é coincidência o fato dos perfis, com exceção daquela história esquisita da censura à revista Timeline, que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. A gente está quase um ano sem censura no Brasil. Quase um ano que eu não tenho que criar novos perfis. Até fevereiro do ano passado eu estava criando o Real P. Figueiredo 08 nas redes sociais, porque os demais eram derrubados a qualquer momento. E muitas vezes as pessoas pensam que a relação do Trump com o Lula tá maravilhosa, porque o Trump falou que se dá bem com ele, mas uma coisa é o que o Trump fala, a outra é a política externa americana que ele determina. E eu posso afirmar, já venho afirmando aqui, não é de ouvido, não é de qualquer lugar, que a política externa americana em relação ao Brasil não é essa que a imprensa brasileira pinta. Na semana passada eu estava com o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, agora só Eduardo Bolsonaro, em Washington, em reuniões inclusive com o Departamento de Estado, e nessa semana veio a notícia pública de que o Trump resolveu nomear, resolveu tratar o Brasil como prioridade e nomear uma pessoa para uma posição especial de levar informações sobre o Brasil para os Estados Unidos. E eu já vou falar sobre quem é essa pessoa. Mas esse é um pleito antigo que a gente tem. E até então a gente não havia conseguido. Há muito pouco conhecimento, e havia muito pouco, principalmente no início do governo Trump, muito pouco conhecimento sobre a situação do Brasil. Uma boa parte do trabalho que nós tivemos que fazer, é o trabalho que não aparece, é o trabalho que ninguém nunca vai bater palmas, é o trabalho de conscientizar os americanos sobre o que se passa no Brasil. Hoje todos sabem que o Brasil é uma ditadura. Todos sabem quem é Alexandre de Moraes. Mas dentro do próprio governo nós não tínhamos uma pessoa que tratasse de Brasil. E desde o nosso primeiro contato com o Trump, nós dissemos que o governo tinha muitas pessoas dedicadas à pauta de Cuba. Os cubanos estão há anos trabalhando nessa direção, os cubanos americanos fugidos, né? Os venezuelanos, óbvio, já tem 20 anos a situação da Venezuela, então são mais de 20 anos, 25 anos das pessoas tratando de assuntos de Venezuela. Tem dentro do Departamento de Estado, uma das pessoas chave aí do Departamento de Estado, até se tornou público, quem foi visitar o Bolsonaro, o Ricardo Pita. O Ricardo Pita é descendente de venezuelanos. Então você já tem pessoas descendentes participando da decisão de política pública. Mas quando se tratava do Brasil, que apesar de ser metade da América do Sul, é um país novo, os problemas do Brasil e a imigração, a consolidação da comunidade brasileira nos Estados Unidos, apesar de nós sermos quase 3 milhões já, mais do que os cubanos, é um país novo para a administração americana. Então não tinha ninguém no governo Trump dedicado exclusivamente ao assunto. Veja, nos Estados Unidos não tem sequer um embaixador no Brasil. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição.
Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono coach. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.